Sejam muito bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso Boteco da CM. Aquele lugar onde a gente vem pra chorar as pitangas ou pra comemorar as coisas mais incríveis. E por aqui já passaram histórias memoráveis, onde a gente sorriu, chorou, ficou de queixo caído falando, caraca, o que é isso? E eu tenho certeza que no episódio de hoje você é um daqueles dias transformadores que você vai falar assim, cara, eu nem sabia que isso existia, ou que essas coisas, ou que a gente podia ter essas reflexões. É um dos primeiros episódios em que a gente vai falar de tecnologia de um jeito tão profundo, né? O hype da inteligência artificial. Eu tenho certeza que você frequenta eventos, às vezes, e fica, ai, nossa, não foi profundo. Hoje o nosso desafio é conseguir cutucar e conseguir trazer coisas muito legais. Pra isso, eu tô aqui com uma... Vocês sabem, né? A gente tá trintando. Então, eu tenho um convidado pra lá de especial. Olha só quem eu tenho aqui hoje, ó. A gente vai falar sobre inovação em pauta. E ele trabalha na área de dados desde 2007. Então, tipo, muito antes da gente ficar falando de dados o tempo todo. Ele é entusiasta de produtos data-driven e data science. Ó, tô gastando todo meu inglês aqui hoje, hein? Um dos usuários pioneiros das ferramentas de Big Data na internet brasileira. Ele lidera iniciativas de inteligência artificial em uma das maiores varejistas do Brasil. E ele estava me contando, confidenciando nos bastidores, que ele olhava para machine learning quando ninguém estava nem aí para isso. Eu tô falando do Caio Gomes, que é diretor de inteligência artificial na Magazine Luiza. Magalu, muito bem-vindo! Muito obrigado, gente. Obrigado pelo convite. Muito feliz de estar aqui. Show de bola. Caio, obrigado pelo seu tempo, que é um dos ativos mais importantes. E eu já quero começar entendendo um pouco, né, dessa sua trajetória. Olha só, quando eu li aqui, por exemplo, né, teoria das cordas e matemática, física, que te levou a estudar isso? Conta um pouco dessa história. Cara, física foi uma paixão quando eu era adolescente. Quando eu tinha uns 13 anos, eu ganhei um livro de divulgação científica do meu pai. E aquilo foi paixão instantânea, assim. Física ficou uma coisa que era o que eu queria fazer. Antes disso, eu sempre pensava em fazer engenharia e tal. Mas daquele momento em diante, a única coisa que eu queria fazer era física, era entender mais como o universo funcionava. E eu queria ser um acadêmico, eu queria ser um pesquisador, um professor universitário. Durante todo o colegial, durante toda a faculdade, durante todo o mestrado, a única coisa que eu pensei era isso, era o meu caminho que estava traçado. Então é uma coisa que eu amo até hoje em dia, assim. Até hoje em dia eu ainda leio sobre, continuo me informando, mas então foi algo que me motivou desde criança, assim. Essa curiosidade da ciência, isso tudo para mim é algo que é muito encantador até hoje em dia. Caraca, mas tinha alguém na sua família que era físico? Um professor te inspirou demais? Qual foi a primeira coisa de física que apareceu na sua vida? Tipo o mundo de Bikman, sei lá. Assistia Mundo de Bikman, assistia o professor, assistia tudo isso. Mas o que me fez, a primeira vez que comecei a pensar foi, realmente, eu lembro desse livro que eu fui. Uma coisa muito engraçada, meu pai fez faculdade já adulto, né? Ele mudou do Nordeste para São Paulo quando era adolescente, o início de adulto, não conseguiu estudar, fez depois que ele chegou em São Paulo, ele fez supletivo, tudo isso. E a coisa engraçada é que meu pai sempre foi extremamente inteligente, passou em tudo muito bem, menos uma matéria, física. E daí... Que ironia do destino, né? Daí foi. Era a única matéria que ele não conseguia entender. Minha família é todo mundo de humanas, assim. Eu sou o estranho que foi para exatas. Caraca. E como que você... Quando você começou a estudar, fez física e tudo mais, como é que chegou teoria das cordas, né? Tipo, primeiro, o que é isso? Porque muitas pessoas podem falar assim, tipo, corda... Tá. A teoria das cordas é uma teoria que, atualmente, ela caiu um pouco o entusiasmo que se tinha em relação a ela. Mas a teoria de cordas, ela era, na época, a mais... a que se considerava a melhor proposição para uma teoria de tudo, que a gente chama. O que é teoria de tudo? Basicamente, o universo, a gente sabe que no fundo existem 4 grandes interações no universo. Eletromagnetismo é um, todo mundo conhece eletromagnetismo. Gravidade é outra. Então, essas duas a gente conhece no nosso dia a dia. E existem 2 outras interações que são fundamentais, que é a interação forte e a interação fraca, que são interações nucleares que a gente não vê no nosso dia a dia. E cada uma dessas surgiu com uma teoria diferente. Você tem a teoria da gravidade, que primeiro foi explicada por Newton, depois Einstein veio com a relatividade geral. Você tem o eletromagnetismo, que foi
explicado por Maxwell, e aí você tem a força forte e a força fraca. Ao longo do século XX, a gente descobriu que o eletromagnetismo, a força forte e a força fraca podem ser mais ou menos unificados num conjunto teórico de uma teoria só. A gravidade não. E daí sempre surgiu esse sonho de falar, será que existe uma teoria que explica um conjunto de equações que explica todas as forças do universo? Que seria a teoria de tudo. E a teoria de cordas, por muitos anos, ainda é, mas como eu falei, o entusiasmo caiu muito, foi a maior possibilidade que a gente tinha de ser uma teoria que ia conseguir, com um conjunto de equações, explicar todos os tipos de interação do universo. Que legal. Que é a nossa busca frequente, né, para tudo. Como é que a gente simplifica o entendimento de algo? Como é que a gente une? Em vez de você ter 4 conjuntos de equações, 4 teorias, você tem uma que explicasse tudo, é isso. Que legal, que legal. Então foi isso. E como isso, de alguma forma, conversa com as tecnologias que você trabalha hoje? Não conversa. Não conversa. Não você conversa. mudou da água para o vinho, literalmente. Quando eu decidi abandonar o doutorado, tudo isso, a única coisa que eu queria era trabalhar em algo que fosse matematicamente desafiador. Eu não queria ir trabalhar num lugar que eu tivesse que só usar soma, subtração e tal. Então eu queria trabalhar algo que fosse usar todos esses anos que eu investi estudando matemática muito avançada, física muito avançada. Então, a ideia, quando eu abandonei, foi trabalhar no mercado financeiro, fazendo robôs de trade, né, de negociação automatizada para o mercado financeiro, para os fundos quants. Então era isso, que é uma coisa que usa um ferramental muito, muito avançado. Tanto que o maior fundo quant do mundo é o Rentec, que é um fundo americano, que foi criado por um cara chamado Jim Simons, um americano que morreu ano passado, matemático, que também abandonou a matemática e foi fazer outra coisa. E a coisa engraçada é que ele é criador de um formalismo que a gente usa muito na física, que é o formalismo de Chern-Simons, e o Chern-Simons foi o principal algoritmo, o principal modelo que eu usei na minha dissertação de mestrado. Então foi muito engraçado essa correlaçãozinha com o Simons ali. Eu queria fazer isso, eu queria trabalhar isso. Daí eu fui trabalhar no mercado financeiro. Mas ali eu acabei entrando em contato com uma área que era machine learning, que na época ninguém falava, era uma coisa que se usava em algumas áreas, a ciência, a computação e tal. E você levou isso para a empresa ou a empresa já te contratou pensando naquilo? Eram visionários. A empresa já queria fazer isso, já tinha isso. Daí eu fui trabalhar lá, entrei, não conhecia nada do mercado financeiro, estava saindo da física, aprendi muita coisa e aprendi muito de machine learning também. Trouxe muita coisa, porque boa parte do meu papel era ler o que estava acontecendo na literatura, ler livros, ler papers e desenvolver coisas ali. E aí, em 2012, para quem é da área de machine learning e tal, conhece que 2012 é chamado o ano do Data Science. Por quê? No início de 2012, ninguém falava de Data Science. Era uma área que ninguém conhecia nada. Na metade de 2012, tudo que era revista, tudo que era jornal estava falando, nossa, as empresas do Vale estão indo na academia contratar pessoas para trabalhar nessa área. A gente não sabe direito o que é isso, que é Data Science, tudo isso. E daí foi capa de New Yorker, capa de New York Times. O que é Data Science? E aí eu fui contratado pelo CEO do Apontador e MapLink, um site que na época todo mundo conhecia, era um dos 10 maiores sites de tecnologia, startups do Brasil, e ele queria investir nisso, ele me chamou para poder ser diretor da área de Data Science lá dentro. Hoje em dia a gente sabe que foi uma das primeiras empresas a ter uma pessoa dedicada com uma diretoria de Data Science no Brasil, foi essa lá do Apontador e MapLink. Então assim, eu tive a sorte de fazer essa transição lá no ano onde o negócio surgiu. E alegria de estar no... Isso, de sair do mercado financeiro e ir para o mercado de internet. Desde lá tenho trabalhado sempre em empresas de startup ou empresas bastante conceituadas no mercado, mas sempre empresas de tecnologia. Que massa. Caio, tudo isso merece, obviamente, um brinde, né? Obviamente. Eu fui indelicada de já não te oferecer de cara, mas é que eu tava tão curiosa pra saber o que era isso tudo. Bom, vamos lá, ó, gente. Quem nos acompanha sabe que tem um momento aqui de a gente pedir um drinkzinho, ó. Dá uma olhada. A gente tem sem álcool, com álcool, aí você pode escolher. Eu tô dirigindo, não posso. Melhor não é indicado, Tá, já então escolhi. ele vai ser o motorista da rodada, gente. Eu vou. Aqui, ó. E eles têm nomes dos eventos aqui da Consumidor Moderno, hein? Tá, eu já escolhi aqui. Qual vai ser o seu? Pra mim, o Conarec. Boa pedida, hein? O maior. Sabe que ele foi tido como o maior evento de experiência do cliente do mundo? Não sabia. Porque, existia um conflito entre se era lá fora ou aqui, mas aí a gente cruzou os números e maior do mundo. Eu vou de IACX. É um refrescante aqui também. Vou pedir. Ô, Cleiton.
Pô, ó, esse aí é o Cleiton. Oh. O grande, o maravilhoso. Cleiton, a gente vai querer um Conarec e um IACX. Você vê pra gente? Mas o capricho, hein, Cleiton? Arrasa que, né? Senão ele não volta. Show! E aí, primeiro, parabéns, acho que isso é muito legal, tá no começo de tudo, até porque a gente erra, acerta, vê que modelo funciona, que modelo não funciona, e isso explica muito do porquê que foi confiada a você uma missão tão importante como a de 2024, 12 anos depois, fala assim, cara, a gente vai criar uma coisa nova aqui no Magalu, e é você o cara que vai prototipar isso aqui tudo, né? Como é que foi receber esse convite? Você se surpreendeu ou não? Tava tipo, tava só esperando eles baterem aqui na minha porta? Desde que eu voltei pro Brasil, eu sempre admirei muito a Magalu, né? É uma empresa que a cultura dela sempre bateu muito comigo. E o VP de plataforma, né, o CTO da Magalu, o Fatala, é um cara que eu não conhecia, mas eu sempre admirei muito a história e o que eu ouvia falar dele. Então, eu fiquei muito feliz quando eles vieram conversar comigo, tudo. Daí também outras pessoas que eu sempre admirei muito, né? O Fred Trajano, que é o nosso CEO, a Luísa eu sempre admirei muito. Até a primeira vez que ela me chamou para conversar lá, as pernas até tremeram um pouco, assim. Agora ela me liga, daí, caramba, a Luísa tá me ligando. A gente faz até assim com o celular, né? Fala, quem tá me ligando aqui, ó. Não, e pior que aconteceu 2 vezes, nas últimas 2 semanas que eu tava falando em eventos, e as 2 vezes, no meio do evento, ela me ligou. Gente, calma aí, ela não dá para não atender no meio da ligação. Gente, se no podcast o telefone dele tocar e for a Luísa, a gente vai dar um time para ele atender, tá? Ela não dá para deixar de atender na hora. Que legal. E qual foi o desafio? Como é que eles... Tipo assim, qual foi a proposta? A gente quer criar uma parada aqui de IA para isso, para aquilo. Tinha um foco principal ou não? A gente quer adotar para tudo? Então, essa é a ideia, assim. A ideia seria, como é que a gente consegue transformar o Grupo Magalu, né, que é um grupo enorme, tem mais de 40 mil pessoas atualmente. É um baita ecossistema, né? Com muitas empresas, tudo. Mas como é que a gente consegue transformar esse grupo para ser um grupo que traz AI, e não só AI generativa, né, mas AI em tudo, para a gente transformar todas as operações da empresa, para que a gente passe a ser uma empresa que a gente fala que é uma empresa AI first, onde AI é o principal tomador de decisão dos processos, das decisões da empresa. Então, como é que a gente podia vir e criar uma estrutura de projetos e de pensamento para poder transformar a empresa? Esse foi o desafio que me fizeram na época que a gente começou a conversar, né? Tem esse cargo novo, né, que tem surgido nas empresas fora do Brasil, que é o Chief AI Officer, que, como tem CEO, Chief Executive Officer, CTO, Chief Technological Officer, agora existe o CAIO, que é Caio. E daí essa piada virou a melhor piada nas minhas entrevistas, né? Porque eu falava, gente, eu sou uma das poucas pessoas que tem 40 anos de experiência sendo Caio, né? Então, daí eu vim aí com esse cargo de Caio para realmente liderar todos os projetos de AI dentro do grupo e causar essa transformação cultural dentro da empresa mesmo, que é uma mudança de cultura, é um change management que a gente vai ter que fazer para mudar como a empresa olha para os seus processos e como ela resolve seus problemas. Que massa. Nossa, me vem milhares de perguntas, mas eu vou fazer uma que eu tenho certeza que muitas pessoas, quando vão a congressos e assistem coisas, é sempre muito superficial a discussão, e óbvio, fique à vontade para responder o que puder ser respondido. Mas todo mundo sempre fala assim, não, importante, com IA a gente vai ter que ser melhores humanos, IA não vai roubar o trabalho. Eu queria fugir desses clichês e discutir um pouquinho do tipo, mas e por onde começou? Qual foi o foco? Vamos automatizar algumas coisas? Ou não, a gente vai usar para priorização? Ou não, a gente vai usar nesse negócio primeiro e vai usar de piloto para aquele? Queria que você contasse um pouquinho assim de como é o bastidor mesmo. Tá. Não existe uma fórmula mágica. Essa é uma coisa que muita gente pensa, como é que eu faço na minha empresa? Não sei. Eu não conheço a tua empresa, não sei como é que ela é, não sei como é que é o teu time, não te conheço. Assim, quando algumas pessoas vêm fazer mentoria comigo, eu sempre falo assim, cara, eu não consigo te dar esse direcionamento de como começar. A fórmula, né? Não existe essa fórmula. É a mesma coisa de change management. Existem zilhões de livros sobre gestão de mudança, mas cada mudança é um processo diferente que nasce e cresce em si só. Mais ou menos o processo que a gente levou foi... Eu peguei 3 meses para conhecer a empresa. E uma coisa que eu sempre falei, tanto para o Fatala, para o Fred, para o Edu, para todo o nosso comitê de executivos, os VPs, que,
que não adiantava a gente achar que eu só vou resolver problema que enfrenta o consumidor. Ou só vou resolver problema na infraestrutura do site. Porque existem outras coisas que podem trazer tanto efeito, um efeito talvez maior, mas que não estão nessas áreas. Então eu peguei os primeiros meses realmente conhecendo a empresa, olhando em volta, tentando entender. Você já ia anotando, tipo, um diagnóstico? Não, assim, já. Não, minha segunda semana eu tinha um caderno de 100 páginas de notas. Então, assim, muita reunião, conhecer como a empresa realmente funcionava, conhecer os processos, como são. E, de novo, assim, 3 meses não é nada. Não é nada. Assim, eu tô agora 7 meses lá e ainda, todo dia eu aprendo uma coisa nova, porque é uma empresa muito grande, é um mamute enorme, que tem lá 80 anos de história, que tem muita coisa acontecendo. Então, mas agora eu me sinto um pouco mais confortável, eu brinco pelo menos eu sei onde é o banheiro. Eu consigo andar no escritório e saber onde é o banheiro. Mas no início foi muito aprender o que poderia acontecer. E de cara, a gente começou a trabalhar em conversas entre eu, o Fred e o Fatala. A gente começou a perceber que a gente tinha uma ideia que a gente poderia fazer algo em GenAI que seria uma ideia nova de como a gente poderia criar um tipo de interface nova, um tipo de usabilidade nova, que seria uma usabilidade mais de AI, que é o que a gente chama do cérebro da Lu, que é um projeto que a gente está trabalhando, uma boa parte do meu time está focada nesse projeto. Eu não posso muito falar o que é ainda, Sim. mas basicamente é uma ideia. Como é que a gente consegue criar um tipo de interação que utilize AI no seu centro? Que eu não estou usando AI como um pequeno auxiliar. Pilotos, né? Tipo, a área de vendas usa para a área do não sei o que lá. Não, é um que integra. E não só isso. Quando você olha outros sites que eles fizeram, muitos sites colocaram interfaces conversacionais. Mas essas interfaces conversacionais, elas não são o centro da sua experiência. Elas são um cantinho lá que você usa para te ajudar a resolver um probleminha. Mas o uso da aplicação ainda é a mesma. Você entra, digita busca e tal. A gente começou a falar, será que a gente consegue fazer algo diferente? Será que a gente consegue trazer um tipo de interação que seja mais... que seja diferente de tudo que a gente fez aqui hoje em dia? E uma característica muito comum do brasileiro, sabe, é o país que mais usa o WhatsApp no mundo, a gente tem essa mania de conversar, a gente gosta de mandar mensagem. A gente começou a ir nessas ideias. Será que a gente consegue fazer uma interface que seja AI first e não seja igual um site de e-commerce, que todos eles, assim, no fundo, são todos iguais. A barra de busca, a recomendação, tal. Então a gente começou a ir nessa direção. Então esse é o principal projeto que a gente está tocando. Outras coisas que a gente começou a fazer foi começar, novamente, olhar todas as estruturas de um e-commerce e começar a entender onde a gente poderia trazer otimizações, né? Então, logística, compra de produtos, busca, recomendação, começar a muito trabalhar com essas diferentes áreas e começar a encontrar esses projetos que estão lá. Esses são os projetos que o meu time está tocando. Mas uma coisa que é muito importante, é uma coisa que muita gente que vem de empresas pequenas não sabe, é que numa empresa grande, você ser o executivo, a maior parte do seu tempo não deveria ser focado no que eu falo que é comunicando para baixo, comunicando para as pessoas que reportam para mim. Porque isso é trabalho natural, é isso que eu tenho que fazer, meu trabalho é aquilo. Mas para eu ser efetivo no que eu faço, a maior parte do meu tempo tem que ser que eu falo que é comunicando para os lados, que é conversando com os outros diretores, indo em outras áreas, participando de outros comitês, para que eu converse com os outros e encontre os problemas que estão acarretando a empresa. Porque eu só me foco no meu time, eu só estou focando em entregar aquilo. Quando eu comunico com os outros, é onde a gente começa a encontrar problemas que ninguém pensou ainda como resolver, e a gente consegue trazer muitas otimizações nisso. Meu primeiro ano, né, que foi 2024, de junho até o final do ano, a ideia inicial que a gente teve eu quero estabelecer minha presença na empresa. Então, o meu primeiro projeto as primeiras coisas eram resolver problemas latentes, mas não super profundos. Os quick wins, né? Tipo, deixa eu entregar um negocinho aqui e tal. Isso, mas que eram coisas que, putz, como é que a gente vai resolver? A gente entregou várias coisas que resolveram alguns problemas que seriam demorados, algumas coisas que as pessoas iam ter que fazer manualmente. E a gente resolveu muito rápido utilizando ali machine learning, utilizando GenAI, usando tudo isso. Tem algum exemplo, só pra gente aterrissar, assim? A gente fez várias melhorias de catálogo.
de catálogo, várias coisas de catálogo que a gente podia fazer, que as pessoas iam ter que normalizar informações e que, imagina, a gente tem um catálogo de 60 milhões de produtos. Apenas. Apenas. Então imagina só você ter que normalizar certas informações para melhorar a busca, para melhorar filtros, e você ter que normalizar como aquelas informações são extraídas. E coisas simples, vamos pegar uma coisa simples. Vamos pegar um sofá. Um sofá de 2 lugares, 3 lugares, 4 lugares. A maneira que você pode escrever para fazer isso é muito complexo para poder criar um filtro nisso. Então como é que a gente consegue normalizar isso? Então a gente fez coisas assim, a gente trouxe um trabalho que o time de conteúdo ia passar meses ou anos fazendo, a gente conseguiu fazer em 2 semanas fazendo isso aqui. Mas outras coisas também, a gente fez melhorias no algoritmo que faz busca do que é frete grátis ou não, tudo ali. Então, meu primeiro 7 meses, que era 2024, eu falei, eu quero tocar Quick Wins. E agora, 2025, no final do ano, eu parei, fiz uma análise minha, né? Eu falei, eu acho que eu atingi esse objetivo de conseguir mostrar para a empresa como é que as coisas mudaram agora. Agora, a gente está no processo de planejamento de 2025 e aqui agora eu quero começar a pegar projetos grandes mesmo. Coisas assim, que afetam a empresa como um todo. E é isso que a gente está agora nesse processo de alinhar o que vão ser esses projetos. Eu tenho algumas ideias, obviamente eu não posso falar quais, mas a gente está discutindo aqui quais que vão ser essas ideias. Assim, o objetivo é pegar coisas que afetem todo o grupo, não quick wins, mas coisas grandes mesmo. E além de tudo, como é que a gente cria uma estrutura para que a gente consiga continuar atingindo os quick wins também, porque o quick win é importante, ele é rápido, é fácil. E é assim que a gente vai ganhando o amém para várias outras coisas, né? Isso. E também tem todo aquele processo não só técnico, né, mas cultural. Como é que eu trabalho com os outros diretores, com os outros VPs, para que eles entendam como se usar data science, machine learning, AI no dia a dia deles também. E também preparar o meu time, porque eu não quero ser o centralizador de tudo. Eu quero que meu time consiga fazer suas soluções independentemente. Então, treinar eles para também começarem a entender de como resolver esses problemas. Então, assim, tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Senhor. Caio, maravilhoso. Olha lá, ó quem chegou. Chegou em boa hora, grande. Vem pra cá, vem pra cá. O que seria da nossa vida sem o Cleiton? Ô, doutor. Muito obrigada. Aí vamos fazer um brinde aqui. Cleiton, muito obrigada. Você é o cara. Ele serve pão de queijo pra gente nos bastidores, gente. Pão de queijo. Aprovado, né? Aprovadíssimo. Eles estão marcando até de viajar junto pra gente, pra buscar queijo da canapa. Um brinde, ó. Um dia a gente vai ter que revelar as receitas do Cleiton. Aprovado, hein, Hugo? Aprovadíssimo. Aprovadíssimo. Boa. Sabe o que eu ia te perguntar? Quantas pessoas são necessárias, né? Porque existe sempre essa dúvida, assim, né? De quanto... Óbvio, cada negócio é um negócio, você já deixou isso muito claro aqui. Mas quantas pessoas hoje, por exemplo, para todos os projetos que vocês estão pensando para os próximos tempos, são necessárias nessa área específica? Atualmente, meu time está com quase 100 pessoas, mas meus planos é, no mínimo, dobrar isso ao longo dos próximos anos, talvez mais. Caraca. Então, assim, é bastante gente. Porque é uma área que atinge toda a empresa. Então, basicamente, o que me limita quais são as áreas que eu posso atuar é a quantidade de pessoas que eu tenho. Você pega alguma dessas big techs, alguns dos problemas que a gente vai atacar com uma dezena de pessoas, eles têm 1.000, 2.000 pessoas trabalhando em cada um desses problemas. Então, assim, o que limita a gente é a quantidade de pessoas, não a quantidade de problemas. Problemas... Qualquer área da empresa a gente pode atacar. Até porque você falou isso de lateral, né? Então toda hora deve ter alguém ali pesquisando, entendendo. Como é que retroalimenta isso? Como é que chegam... Vocês fazem uma busca ativa de tipo assim, esse mês a gente vai fazer uma varredura aqui. Ou não, vamos criar agendas para... Não, então eu participo de quase todos os comitês da empresa. Eu tenho reuniões mensais com a maior parte dos diretores da empresa. Mesmo quando não te chamam, você se enfia. Tipo, sei lá, o RH vai fazer uma reunião. Você fala assim, eu preciso estar nessa reunião aí. Não, eu chego lá. Isso, eu sou cara de pau. Eu sou cara de pau. Eu chego lá, não, gente, eu quero estar nessa reunião aí, me chama aí, me chama aí. Então, eu estou sempre participando, tentando ouvir o que está acontecendo. E daí, quando você começa a criar essa relação, daí ela se retroalimenta. Porque a pessoa vai falar, poxa, legal, eu dei certo e esse cara me ajudou a fazer uma coisa melhor. Daí ele começa a me chamar mais para as próximas, tudo isso.
Então, mas muito do meu trabalho é esse, é estar abrindo oportunidades ao redor da empresa e sempre deixar claro que não é porque a gente conversou sobre alguma coisa que a gente vai fazer aquilo, porque eu tenho 1 bilhão de ideias. E daí o trabalho é constantemente olhar e falar, tá, desses 1 bilhão de ideias, quais são importantes o suficientes para serem feitos agora, e quais são coisas que vão ficar para o futuro, e quais são coisas que talvez a gente nunca vai tocar. Mas o trabalho é o que o pessoal fala que é o double diamond, né? Você abre as oportunidades, fecha quais são as importantes, abre as soluções e fecha as soluções. Então, muito do meu trabalho é realmente esse papel de encontrar e conversar com muita gente, encontrar quais os problemas que estão acarretando na empresa e forçar as pessoas a irem além do que elas estão pensando. O Steve Jobs tinha uma frase muito boa, que ele falava que se você fosse perguntar para as pessoas o que elas mais queriam, elas não iam falar carros, elas iam falar cavalos mais rápidos. E a mesma coisa, muitas vezes eu preciso ouvir o que a pessoa está querendo dizer, abstrair o que ela quer dizer e falar, não, o seu problema é esse, mas a solução que você quer não é a que você está me pedindo, a solução que você quer é essa aqui. É fazer uma interpretação, né? Isso. Que legal. Eu lembro que há anos atrás eu estudava muito sobre centro de serviços compartilhados. E sempre me intriga quando a gente fala de AI, como é que vai ser a estrutura do futuro, né? Porque muitas áreas, hoje você está fazendo esse movimento de ir nas áreas e falar, me põe aí. Mas eu vejo que o movimento vai ser o contrário. As pessoas vindo te procurar falando, Caio, preciso de você. Caio, você acha que isso vai migrar para um centro de serviços compartilhados da AI ou não? Como é que é o modelo de vocês hoje? É até engraçado, porque isso é muito similar como foi o movimento de tecnologia. No início existia o departamento de processamento de dados, depois virou o departamento de TI, que era um departamento separado. Hoje em dia, grandes empresas, TI e negócios não são separados, é a mesma coisa. Você tem alguém pensando no produto, no negócio, e do lado dele você tem um cara pensando em como implementar aquilo. No futuro, a área de AI vai ser a mesma coisa. Todo mundo vai estar pensando nisso em todos os pontos do processo. Só que a gente está numa fase que a gente tem muito pensamento que a gente precisa ensinar as pessoas a resolverem. Eu sempre gosto de dar um exemplo. Quando surgiram os smartphones, lá nos anos 2007, para quem é mais velho, lembra disso, os primeiros sites, os primeiros aplicativos eram versão desktop no celular. Era um site grande, uma telinha pequena. E era uma porcaria para usar. O dedo não funcionava. Daí as pessoas começaram a falar, poxa, não é assim. O tipo de interação homem-máquina que você tem no celular é diferente da interação homem-máquina que você tem no celular. Então elas são diferentes. Você não vai fazer a mesma coisa, não é só transpor. E eu vejo a mesma coisa acontecendo agora com AI. As pessoas pensam, não, eu tenho um tipo de interação homem-máquina, que era como a gente fazia as coisas antes, e agora com AI eu vou fazer a mesma coisa só usando AI. Não é outra coisa, é outro tipo de interação. É outra maneira de pensar na experiência de usuário que não é igual. Não é que é melhor ou é pior, é diferente. Então a gente está muito nessa fase de aprender. Qual a diferença? Que aprender sobre mobile era algo mais fácil, entre aspas. Demorou 5 a 7 anos até as pessoas aprenderem isso. AI é uma mudança muito maior, porque tem toda uma capacidade de entender como os algoritmos funcionam, de entender os modelos, de entender essa questão de produto. Que, na verdade, até se você for olhar agora, até onde eu saiba, não existe nenhum livro ainda no mundo que pegou e passou a avaliar o que é o desenvolvimento de produto AI First. A gente tem falado isso nas empresas, mas ninguém parou e falou assim, tá, o que as empresas fizeram e vamos agregar e estruturar esse conhecimento de maneira clara. Tanto que eu tenho um grande amigo meu, o Sandor Caetano, que ele era o CDO, Caio, do iFood, e a gente fala de vez em quando, vamos escrever um livro, vamos escrever o primeiro livro do mundo sobre isso. A gente está com essa ideia, eu e ele ali faz um tempo já. Falta de tempo para os dois é impossível, mas a gente fala disso de vez em quando ali, da gente criar da gente ver se eles caem o primeiro livro sobre esse tópico. Eu vou dar o empurrãozinho que faltava, porque eu tenho uma pergunta aqui que é justamente para falar como é que vai ser o cenário do Brasil nessa construção da AI, onde é que a gente vai ranquear? E isso depende muito de o que nós estamos fazendo, né? Uhum. Como é que você enxerga isso? Nas discussões filosofais que vocês têm lá, você e o Sandro, o que vocês discutem assim? Onde é que vai estar o Brasil ranqueado nesse cenário de AI? Não, então, que assim, tem um aspecto que para mim é muito importante,
Principalmente agora que a gente está nessa fase do Gemini, né? Gemini, ChatGPT, Gemini, são esses caras que eu estou falando. Quando a gente olha para o mercado, a gente viu que isso foi puxado até um mês atrás para o público geral, puxado por grandes empresas, que estavam colocando muito dinheiro no processo. Então era um processo que era muito caro. Muito, muito, muito caro. Então quando a gente olha, por exemplo, a Meta, a Google, todos esses caras, quanto eles estão investindo é muito, 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 muito dinheiro mesmo, né? Até se você for olhar, por exemplo, a OpenAI teve um prejuízo em 2024 de 5 bilhões de dólares. Contando toda a grana que eles pegam de APIs, de acesso direto. Então, assim, é um mercado que é muito difícil de competir. E até do ponto de vista de tecnologia, a Meta, a Oracle e a Google, as três, entraram com pedido para a construção de usinas nucleares para poder manter o gasto energético dos seus data centers. Quando eu olho esse mercado, a minha leitura não é sustentável. Não, isso está funcionando porque as pessoas estão subsidiando. Então a gente já vinha trabalhando em como é que a gente pode fazer um modelo alternativo. É uma coisa que a gente vinha trabalhando no meu time, conversando com algumas empresas. A gente próprio vinha conversando com alguns desses hyperscalers, com a Meta, a gente está estabelecendo um projeto de pesquisa com eles, tudo isso. Até que agora, no final de 2024, veio a DeepSeek que mostrou que é possível sim fazer um modelo muito menos agressivo ambientalmente e financeiramente. Que ainda é bastante. Não me entendam mal. Eu acho comparativo, né? Comparativo é muito menos, mas eu acho que dá para ser muito melhor ainda do que eles estavam fazendo. E tem toda a questão, investimento em GPUs, tudo isso. O quanto essas empresas têm gastado em GPUs, 60, 70, 80 bilhões de dólares comprando GPUs. Eu realmente não sei o quão sustentável é isso. Então, o que eu acho que a gente tem, o que países como Brasil, Índia, Rússia podem ter nessa conversa é falar assim, tá, como é que eu poderia pegar esse modelo que é extremamente caro, é uma corrida para cima, as empresas cada vez gastando mais, e tentar produtizar isso de uma maneira muito mais barata. E até ambientalmente falando. Se você for pegar o gasto energético que se tem para poder rodar um chat GPT, um Gemini, com agora aquecimento global, tudo é completamente difícil a gente pensar nisso aí. Então a gente tem muito discutido internamente sobre isso. Então esse é um ponto que a gente tem discutido muito aqui. O Brasil, sendo um dos maiores países em desenvolvimento, BRICS do mundo, ter esse papel de pensar em modelos alternativos, que não vão ser o modelo que a gente está vendo as empresas fazendo agora. Então é um ponto que, para mim, a gente tem muito esse papel de fazer essa mudança do paradigma que está sendo feito agora. Se existe isso, não sei, ninguém sabe. Mas é algo que eu não acho que a gente vai ver muito China ou Estados Unidos investindo nesse tipo de raciocínio. Porque são países que as condições econômicas permitam que eles vão para um modelo mais de corrida para cima. Que legal, que legal. Bom, teremos boas histórias para contar isso, com certeza. Sim, esperamos que sim. E pensar esse monte de coisa, além de todo o gasto que a gente fala de utilizar a plataforma e tal, também gasta muita massa, né? A gente toma lá, em média, 35 mil decisões diárias, você deve gastar muitas delas ali pensando em como criar esse amanhã. Como é que você faz para se reenergizar? Dá tempo de viver? Você estava até me contando que mudou de cidade, foi para uma mais tranquila e tal. Como é que você tem sustentado? Eu tento ter um bom respeito ao meu divisão vida pessoal, vida de trabalho. Eu tento não trabalhar mais do que 9 horas por dia. É uma coisa que eu sempre peço para meus times também, gente. A vida é mais do que trabalho. Então é uma coisa que eu tento sempre muito fazer, é respeitar bastante essa divisão de o que é trabalho, o que é hora, ter os meus hobbies, ter essas coisas assim. Não, nem sempre consigo. Algumas vezes... Esse período de planejamento, por exemplo, a gente deve estar... Não, no último mês eu não tenho vida. Mas algumas vezes até a curiosidade me pega. Algumas vezes, putz, eu tô com uma ideia e eu não codo muito mais, né? Eu não fico muito mais na frente. Não, eu trabalho muito mais tomar decisão e tal. Mas algumas vezes eu quero testar alguma coisa, eu acabo invadindo à noite, invadindo no final de semana, ao meu próprio prejuízo. Assim, eu não tenho mais idade, quando eu faço isso, eu sinto nos dias seguintes o corpo reclamar
que eu fiz isso. Gostaria de fazer mais esporte do que eu faço, é um problema, eu deveria fazer mais, mas pelo menos fazer alguma coisa, assistir uma série, jogar um RPG, jogar um videogame, alguma coisa assim, são coisas que para mim são inegociáveis. Eu preciso fazer isso, porque senão é o caminho para o burnout. É o caminho para o burnout. Então, assim, o que eu tento fazer é ser extremamente eficiente ao longo do dia, mas sempre 6, 7 horas eu fecho a lojinha e vou, porque senão o corpo não aguenta mais. Show. Gente, ele escolheu onde morar, inclusive olhando lá o índice de desenvolvimento e tal. Então, olha que as decisões que a gente toma pra vida, né? Que massa. Massa. Bom, com essa, você me dá toda a bola aqui pra gente fazer o que você faz no final de uma ida ao bar. Você tem clareza do que se faz no final de uma ida ao bar? Não. A gente pede a saideira. A saideira? A gente fala, queremos a saideira. Boa. E a saideira aqui, gente, é um conjunto de perguntas. Bora pra saideira? Antes de encher ele de perguntas aqui, que ele tem que responder rápido, eu quero lembrar você que está aqui nos assistindo de se inscrever no canal, de aquelas coisas todas, né? Ativa o sininho para ficar ligado, deixa seu comentário também. Pô, achou legal? Ele contou alguma coisa que você falou assim, cara, eu não fazia ideia. Eu, por exemplo, já tive que anotar aqui no meu celular um monte de sigla que eu falei, isso aqui eu não sei, hein? E é muito legal porque a gente faz parte dessa construção do amanhã. Assim como o consumidor moderno o tempo todo fica tentando, ao longo desses últimos 30 anos, entrevistar pessoas, fazer eventos, não só aqui no país, mas fora, levar a galera toda para discutir e não só assistir a esses episódios, mas tomar o protagonismo, falar, cara, do que ele falou, o que eu posso fazer parte? Talvez até te chamar, né? Falar assim, pô, deixa eu falar com o Caio ali, ver para fazer um bench, o que a gente pode fazer e construir esse amanhã. Então, fica sempre ligado aqui, porque a gente tem uma agenda muito intensa para esse nosso Trintou e para os próximos anos que virão. Caio, você está pronto para o nosso momento aqui do ping-pong? Bora. Então vamos lá, vai funcionar assim. Eu faço uma pergunta e você fala o que vier à mente. Pode ser uma palavra ou pode ser uma explicação mais robusta, como você preferir, tá? Para que a galera de casa consiga nos entender aqui. Um livro que te inspira? Senhor dos Anéis. Olha, eu achei que essa iria demorar. Não, eu falei assim, ele deve ter lido tantos que ele vai ficar pensando qual. Nerd. Senhor dos Anéis, na lata. Show de bola. Uma cidade no mundo. Que eu quero conhecer ou que eu já conheci? Uma cidade no mundo. Cidade no mundo, Paris. Paris. Ele já conheceu essa, tá, gente? Morei já. Morou. Fala francês. Não vou nem falar, porque, né? Vou pagar mico aqui, ó. Um hábito que mudou a sua vida. Um hábito que mudou a minha vida? Voltar a jogar RPG. Boa. Uma frase ou lema que você carrega com você. Que eu quero quando eu não estiver mais aqui, que as pessoas saibam que eu fiz a vida delas um pouquinho melhor. Legado, né? É isso que eu... Top. Se você pudesse tomar um drink em um boteco como esse aqui, com qualquer pessoa no mundo, quem seria? Vivo ou morto? Qualquer pessoa. Nelson Pode até Mandela. ressuscitar hoje. Nelson Mandela. Mandela. Achei que ele ia falar Einstein, gente. Eu falei, ele vai falar Einstein. Não, Mandela. Que massa, que massa. Eu sempre gosto de encerrar os episódios com um moral da história. Como os episódios são curtos e é proposital, tá, gente? Pra deixar aquele gostinho de quero mais mesmo. Pra que a galera vá lá no seu LinkedIn, te acionar, falar, né? E acompanhar muito dessa história que tá só começando. Tem muita coisa que vai acontecer daqui pra frente. Queria que você deixasse um moral da história dessa nossa conversa, né? Então, acho que a moral da história é que AI não é algo que vai sumir na nossa vida. Não é. Quer você goste ou não. Isso. Não estou dizendo... Quando eu falo AI, eu não estou falando de GenAI, ChatGPT, tal. AI. Já é algo que faz parte da tua vida, você não percebe, há muitos anos. 1950, não é? Inteligência artificial começou a ser desenvolvida nos anos 50, isso. Eu tenho até uma coisa que me irrita muito, que eu vejo as pessoas falando, AI generativa surgiu 2 anos atrás. Não, gente, AI generativa surgiu nos anos 50. Um tipo específico de AI generativa, que nós chamamos de LLM, surgiu 2 anos atrás. Mas AI generativa tem aí desde os anos 50. O mundo não vai ser o mesmo que era antes. A gente foi disruptado por isso. Então, agora é entender como utilizar melhor isso para extrair resultado. E a coisa importante é isso. Essa é a palavra, resultado. A gente não quer fazer algo porque é legal, porque é uma tecnologia divertida. Isso eu faço no final de semana. Para nossas empresas, para os nossos consumidores, eles têm que fazer algo que faça a experiência dele melhor. Experiência de uso, experiência de compra, experiência de trabalho. Então, eles são nossos clientes, então eles que determinam o que a gente tem que fazer. Então, a gente tem que usar isso para sempre ajudar eles.
Fantástico. Caio, muito obrigada. Eu O que Caio agradeço. que é mais Caio ao longo da vida do que qualquer outro Caio que surgirá, né? Eu tenho a vantagem de ter o nome e o cargo com o mesmo nome, né? Eu acho que você criou, viu? Eu acho que tem um É. pezinho seu ali já no legado. Pode ser. Como eu falei, 40 anos de experiência. Tem uma piada que eu faço. Isso não é piada, isso aconteceu mesmo. Teve um cara do MIT, um professor mandou uma mensagem: a gente está criando esse curso com uma certificação para Chief AI Officer. Daí eu, que não aguento fazer piada, eu falei: cara, desculpa, eu já tenho certidão de nascimento, não preciso não. Tá? Daí depois eu expliquei para ele. Mas E ele tudo bem. entendeu na hora, Acho que porque entendeu. pode ter ficado um pouco tipo... Ah? É, Que legal, que legal. Caio, muito obrigada. Parabéns pela linda trajetória que você tem criado. eu que agradeço. Não só na Magalu, mas na vida. Acho que isso é muito legal ver um apaixonado pegar aquilo e usar isso para algo muito positivo. Que mais pessoas façam isso também. Te agradeço pelo seu tempo, que é ouro, e você está emprestando ele aqui hoje Eu pra que agradeço, gente. que é isso. E você que nos assistiu, teve a alegria de assistir, lembra de honrar esse tempo que o Caio esteve aqui com a gente, curtindo, deixando seu comentário. E o Caio também tem um canal, tá, gente, de física, onde ele conta coisas muito legais. Tem um Einstein bombado Tá meio lá. parado. Tá meio parado, mas tem coisas legais pra gente curtir. Então, acompanhe ele nas redes. Muito obrigada, viu, Caio? Nada, eu que agradeço. Tchau, tchau. Você está no canal 1. Estamos prontos. Só um segundo. É isso aí, vamos lá. Ô, quanta coisa legal. É muita coisa legal. A gente vai ter, eu não sei quais são os planejamentos, mas a gente vai ter que marcar tipo um episódio 2 depois que as coisas foram feitas, né? Muito bom. Uma palma, por Uma favor. palma agora sim. É só pra claque. É. Ok. Vamos lá em 3, 2... Ê!